na Europa do século XIX, estava passando por toda uma revolução cultural, filosófica. O que acontece? A igreja estava perdendo cada vez mais o seu poder, cada vez mais a democracia tinha como objetivo se fortificar a república, os ideais do iluminismo, de igualdade, fraternidade, liberdade entre as pessoas, aqueles ideais mais elevados. Tudo isso começou a se solidificar a partir do iluminismo, depois foi se solidificando aí no século XVIII. Então o que acontece? Estava uma onda do racionalismo, do positivismo, estava se valorizando muito a ciência em detrimento da religião, porque para o europeu, religião era sinônimo de igreja, e igreja era sinônimo de dominação, igreja era sinônimo de poder político, de hipocrisia, de inquisição, porque a igreja tinha cometido muitos erros durante a Inquisição, perseguindo livres pensadores, perseguindo cientistas e filósofos e mandando para a fogueira. Então havia toda uma repulsa com relação à igreja. Mesmo na Idade Média, outros espiritualistas também começaram a romper com a igreja lá na Europa. Nós temos Martinho Lutero, que inaugurou o movimento de reforma, propondo uma diminuição do poder do Papa, do poder dos sacerdotes. Foi aí que Martinho Lutero iniciou o movimento de reforma, a reforma protestante, e que deu origem às igrejas evangélicas de hoje. Começou com Martinho Lutero na Idade Média, por volta do século XVI. Foi nessa época que as pessoas começaram já a querer dar um basta na autoridade tirânica de certos sacerdotes da Igreja Católica. Nós sabemos que a Igreja Católica também fez e faz muitas coisas boas, muitas obras boas em benefício das pessoas. Nós não estamos julgando a instituição como um todo. Porém, é um fato histórico que a Igreja perseguiu muitas pessoas que não concordavam com seus ideais. Então, na época de Kardec, estava no auge o quê? A ciência, a razão. Todo mundo se falava com a razão. Descartes, antes do iluminismo, ainda na Idade Média, ele já estava propondo a razão, a dúvida, como o ponto de partida para a busca do conhecimento. Então, o que acontece? Existia todo esse movimento de busca das coisas pela razão. E na Europa, a religião começou a perder a força, começou a virar sinônimo de ignorância. Então, os espíritos resolveram lançar um movimento espiritualista que buscasse resgatar os princípios, no caso do cristianismo, porque a gente está falando de Europa, né? E de Estados Unidos, né? Nós estamos falando de Ocidente, tá? E não do Oriente, que tinha uma outra tradição espiritualista. Então o que acontece? Começa a surgir então todo um movimento, uma onda de movimento espiritualista na Europa, para ser uma força, para buscar resgatar os princípios espiritualistas além da igreja. Então existiu o que? O espiritualismo. Então Kardec ele começa a colocar o seguinte, que para as coisas novas nós necessitamos de palavras novas. Então o que acontece? O que é espiritualista ou espiritualismo? Espiritualismo, isso que eu vou falar agora está na introdução do Livro dos Espíritos, tá? Espiritualismo é o oposto do materialismo. Espiritualismo é o oposto do materialismo. Ou seja, quem crê haver em si outra coisa além da matéria é espiritualista. Então, todas as pessoas que sabem, que acreditam que elas não são apenas o resultado de um quimismo biológico, elas não são apenas o resultado de reações químicas no cérebro ou no corpo como um todo. Toda pessoa que crê que ela é mais do que a matéria, mais do que o corpo, que existe nela um princípio espiritual
que sobrevive à matéria, que está além da matéria, não importa de que forma, todas essas pessoas são espiritualistas. Então, o católico é espiritualista, né? O protestante, o espírita, o judeu, o budista, o hindu, o muçulmano, né? O umbandista, o candomblessista, e até mesmo filósofos como Sócrates, Platão e etc. Nós podemos classificar tudo isso dentro do espiritualismo. Então nós temos várias correntes filosóficas e religiosas dentro de uma linha espiritualista. Como eu falei, se por um lado na Europa, naquela época, existia toda uma força científica, racional, que estava se separando da religião, buscando compreender a natureza e o homem a partir de um ponto de vista material, por outro lado, existiam correntes espiritualistas que também buscavam, através da razão, valorizar o lado espiritual, estudar as questões espirituais. Então, tudo isso são correntes espiritualistas, seja de filósofos ou de religiosos, tá? Dentro da concepção popular do termo. Agora, o que é espírita? Isso não quer dizer que todo espiritualista crê na existência de espíritos da forma que os espíritas estudam, ou que crê na manifestação dos espíritos, ou que aceitam a manifestação dos espíritos, tá? Existem certas correntes espiritualistas que não aceitam a comunicação dos espíritos, não estudam a comunicação com os espíritos. Por exemplo, o catolicismo não se dedica a estudar as manifestações dos espíritos. Mesmo Jesus tendo expulsado espíritos que estavam perturbando as pessoas, né? Chamado de endemoniadas, né? Mesmo Jesus fazendo trabalhos de desobsessão ou de exorcismo, enfim, né? A Igreja Católica ela estuda muito pouco a manifestação mediúnica. Na verdade, ela se limita a estudar mais o exorcismo. É uma outra visão. Então, nem todo espiritualista estuda a mediunidade. Quem é que estuda a mediunidade, por exemplo? Nós temos a Umbanda, nós temos o Espiritismo, tá? O Candomblé. No caso, a Umbanda e o Espiritismo, né, são as duas correntes aqui no Brasil, e o Candomblé que mais se dedicam a estudar a mediunidade. Aqui no Brasil e no mundo, que mais dão atenção a isso. Então, Kardec colocou assim: o que é a doutrina espírita ou espiritismo? A doutrina espírita ou espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Portanto, o espiritismo ela estuda, é uma doutrina que estuda as relações do mundo material, vamos dizer assim. A gente sabe que tudo é matéria, né? Que energia condensada é matéria, e energia é matéria em estado radiante, vamos dizer assim, né? A gente sabe que que a energia tem vários graus de densidade, mas o que a gente chama de mundo material, popularmente, é esse mundo que nós vemos com os nossos 5 sentidos, né? Que nós percebemos com os nossos sentidos comuns. Então, a doutrina espírita, o espiritismo, ela estuda as relações do mundo material com o mundo dos espíritos, tá? É isso que o espiritismo estuda. Então, nós temos outras correntes espiritualistas que também estudam essa relação. Então, por exemplo, dentro do hinduísmo, nós temos certos estudos, certos ensinamentos referentes à relação dos espíritos com o mundo corporal. Por exemplo, no Bhagavad Gita, né, Krishna explica para Arjuna que o corpo é como uma roupa, que o homem veste e depois tira, veste outra, tira e troca de roupa. É assim a encarnação.
Né? É como você colocar um corpo e tirar outro corpo, ou seja, você nasce, você se liga a um corpo, você morre, você se desliga daquele corpo, aí numa nova encarnação você se liga a um novo corpo, você morre e você se desliga desse corpo. Então, esse pequeno ensinamento de Krishna contido no Bhagavad Gita é um ensinamento que fala da relação do espírito com o mundo corporal. Portanto, não deixa de ser um ensinamento espírita, se a gente entender que Espiritismo, conforme está no livro dos Espíritos, não sou eu que estou dizendo, Espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos. Então, existem ensinamentos nas outras doutrinas que não deixam de ser ensinamentos dentro do Espiritismo, tá? Só que o que acontece? Nós chamamos de Espiritismo aqueles estudos bem especificamente focados no estudo com relação ao mundo espiritual e os espíritos, as comunicações dos espíritos, tá? E existem aquelas pessoas que só consideram o Espiritismo a codificação de Kardec. Ou seja, tudo aquilo que não está na codificação de Kardec não é considerado Espiritismo. É uma visão. Então, olha só que interessante. Todo espírita é espiritualista. Você concorda? Todas as pessoas que aceitam e que estudam as relações do mundo espiritual com o mundo corporal são espíritas. Tá? Elas aceitam a possibilidade. Então elas são espíritas, porque elas são adeptas dessa doutrina. Elas estudam essa doutrina. Tá? Elas aceitam a possibilidade de espíritos se comunicarem conosco. Portanto, elas concordam com os princípios do Espiritismo nesse ponto. Agora, nem todo espiritualista é espírita. Porque nem todo espiritualista aceita a comunicação com os espíritos. Nem todo espiritualista estuda a comunicação com os espíritos. Como eu dei o exemplo, né? O catolicismo, o protestantismo, não se estuda. Até mesmo é raro nós vermos certos estudos disso no budismo, mas tem, como está no livro dos Espíritos. Espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos. Então, Kardec pegou uma série de informações que estavam sendo transmitidas pelos espíritos num boom, num auge de mediunidade, de manifestações mediúnicas que estavam ocorrendo no século XIX. Ele pegou essas informações, checou com outros ensinamentos de várias religiões, questionou os espíritos e todas aquelas informações que passaram pelo crivo da razão, todos aqueles ensinamentos que eram universais, ou seja, ensinamentos que também faziam parte de várias religiões, o que o Kardec fez? Ele pegou então esses ensinamentos passados por vários espíritos através de vários médiuns, checou com a luz da razão, verificou se eram ensinamentos universais, se estavam presentes em outras religiões também, e reuniu esses ensinamentos de forma didática. A essa reunião de ensinamentos damos o nome de codificação. Codificar é reunir textos de vários autores. Portanto, Kardec codificou, pegou textos de vários espíritos, reuniu esses textos, checou e publicou alguns livros. Ele publicou 5 obras básicas. São as 5 obras básicas da doutrina espírita. São as 5 obras básicas do Espiritismo. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, como especialidade, contém a doutrina espírita. De forma geral, como generalidade, é uma doutrina espiritualista. Porém,
ele é uma doutrina espiritualista, mas ele contém a doutrina espírita, ou seja, o Livro dos Espíritos fala sobre os espíritos e sobre a relação dos espíritos com o mundo material. Os ensinamentos que estão no Livro dos Espíritos são ensinamentos que nós podemos encontrar em várias religiões, seja no taoísmo, do budismo, no hinduísmo. São ensinamentos universais. Porque quando um ensinamento não era universal, Kardec tomava como sendo ensinamento, ponto de vista, daquele médium, daquele espírito. Então ele reservava aquele ensinamento, deixava guardado. Ele reunia ensinamentos considerados universais, que eram passados por vários médiuns. E aí ele reuniu esses ensinamentos e publicou uma codificação, ou seja, ele reuniu textos de vários autores, de vários espíritos, passados por vários médiuns, na Europa e na América, no século XVIII, e lançou o Livro dos Espíritos. Isso aqui que eu falei é só capítulo 1 da introdução ao estudo da doutrina espírita.